Olá, pessoal. Bem-vindos ao 22º episódio do Força e Honra Podcast. Vou pedir para que vocês continuem nos seguindo, compartilhando o conteúdo, comentem, né? E depois acessem lá na descrição do vídeo, que eu vou deixar fixado o canal do Força e Honra Podcast no YouTube, o meu perfil pessoal, que é o @SGT Daniel Servinskis, e o perfil no Instagram também do Força e Honra Podcast, @Força e Honra Podcast. Nós também temos um projeto social, que é o Apoia-se /Força e Honra Podcast, onde vocês podem estar se cadastrando e fazendo a doação de qualquer valor, desde R$1. Lembrando que todo o valor arrecadado é revertido para alguma instituição que vai ser indicada pelos próprios colaboradores, tá? Para quem tiver alguma dúvida, a gente sempre posta, guarda as notas fiscais, a gente consegue ter um controle total de todo o valor que entra, é o mesmo valor que sai, tá bom? Então eu peço que vocês deem essa força para que a gente possa juntos ajudar mais pessoas. Se inscrevam também lá no YouTube e ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Agradecer aos nossos apoiadores, que vai estar passando aqui na tela para vocês, e no final, também na descrição do vídeo, fica todos os contatos para, se vocês precisarem entrar, né, em contato com eles, fica mais fácil. Hoje vamos bater um papo aqui, falar novamente, mais uma vez, do esporte, que é algo essencial, ainda mais época de Olimpíadas, né? Ficou bem nítido, né? Alguns brasileiros, alguns aqui da Baixada Santista saíram campeões, e ninguém melhor para falar disso do que nosso amigo Felipe Oliveira. Felipe já vai se apresentar aqui. Vou ler o currículo dele para vocês, que também, né, como todos os nossos convidados, tem um currículo bem extenso. Bom, como eu falei, né, Felipe César Camilo de Oliveira, mais conhecido como Felipe Oliveira, é educador físico, atleta, né, ex-atleta da seleção brasileira de judô, wrestling e sambo. Aí depois você me explica um pouquinho o que é o sambo, né, que a gente fica meio perdido, cara. Com diversas experiências internacionais em campos, né, de treinamento. Empreendedor, atuando com esportes nas escolas, é fundador do Instituto Social Cultural Esportivo Ajudou, que ele também vai falar. O nome do programa é Ajudou. A gente pega o link lá de judô, junta, né? Depois ele vai explicar também pra gente. Que tem como objetivo oportunizar, né, a prática esportiva para crianças em vulnerabilidade social. Algumas experiências, né? Foi soldado do Exército Brasileiro de 2006 a 2009, então mais um militar aí entre nós. Professor de judô na Associação de Judô Rogério Sampaio, 2006, 2009 e 2011. Técnico pedagógico desportivo de judô na Prefeitura de Praia Grande, de 2012 até 2024, ainda mantém então, né? Professor de judô em escolas infantis da Baixada Santista, de 2012 até 2024, e ele é sócio proprietário do Centro de Treinamento Rhinos, 2018-2019. Professor de judô no Ilha Porchá Clube, onde eu conheci, ele tem um projeto lá também no Ilha Porchá, desde 2020. Professor de judô no Santos Atlético Clube, no Clube dos Ingleses, 2024. E é CEO da Felipe Oliveira Esportes, de 2016 até 2024. É formado em Educação Física, pós-graduado em Educação Especial e Inclusão, faixa preta 3º Dan de Judô, e tem participação na Academia Brasileira de Treinadores, COB, né? Seleção Brasileira de Judô, Seleção Brasileira de Wrestling, Seleção Brasileira de Sambo, coordenador técnico da Federação Paulista de Sambo, e alguns títulos do Felipe: campeão pan-americano, sul-americano, brasileiro, Troféu Brasil, campeão US Open, paulista, entre outros. Só aqui já foi uns 10 minutos. É isso aí. Felipe, obrigado, cara. Parabéns aí por esse currículo, tá? A gente brinca aqui, não é demagogia nenhuma, é uma honra, tá? Ter você aqui. Antes de vocês não puderam presenciar, né? Mas a nossa amiga aqui que também trabalha no estúdio, pô, lutador de judô? É lutador de jiu-jitsu? Ela se apaixona pelo esporte, né? De tal forma que ela falou que comprou 4 kimonos, deixa de comprar roupa para sair, para comprar kimono, e a gente vê que o esporte realmente
transforma as pessoas. Imaginem, né, se a gente focar nas crianças que são o nosso futuro. Então essa é a nossa ideia. Bom, Felipe, já falei pra caramba aí, tá com você, uma honra. Vou deixar sempre o espaço aberto, tá? Independente de queira trazer um atleta que de repente vai disputar algum campeonato pra gente divulgar, tentar dar uma motivação pra ele, ou qualquer outro assunto que você queira voltar aqui, o espaço tá aberto. Tranquilo? Fala um pouquinho pra gente aí da sua história de vida, né? O que fez você, quando, né, você começou no judô até o momento de hoje aí. Conta um pouquinho pra gente. Valeu, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade aí de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Fico até um pouco sem graça aí, você pediu pra eu mandar algumas coisas aí, mandei algumas informações. Parecia, tava lendo a Bíblia ali, né? Mano, os caras só fera. Mas eu... essas coisas do papel nada importa, né? Sim, o que verdade. importa é que nós somos como essência, que nós somos como pessoa, aquilo que nós fazemos em vida e que vamos deixar aí para ecoar pela eternidade. Às vezes o in-off também, né? Que muita gente não vê, né? Bom, vim aqui para falar um pouquinho não só da minha trajetória, mas do esporte em si, da importância do esporte e dos nossos valores alinhado ao esporte. Espero tirar todas as dúvidas aí e me coloco à disposição para que a gente tenha um bate-papo gostoso aí. Boa. E aí, ô Felipe, desde a tua infância, o que te levou para o judô? O que te motivou? O que me levou, não, mas quem me levou, né? Quem então me tem levou, alguma pessoa aí que inspirou. A minha mãe é a verdadeira culpada disso tudo, né? Minha mãe me incentivou, ajudou desde pequeno. E ela é a minha maior incentivadora e é a culpada por ter dado tudo certo. Caramba. Né? Então, ela não só me levou para o esporte, mas como praticou o esporte comigo, né? Durante toda a minha formação, insistindo por diversas vezes. E hoje eu vejo uma coisa nela, né? Que hoje, mesmo hoje educador físico, formado, estudando, a gente vai para diversos campos, né, da educação, do entendimento, da pesquisa científica, e hoje acontece algo com as crianças de hoje. Quando eu paro para lembrar de mim lá no passado, eu vejo que por diversas vezes eu quis desistir do esporte. Sim. Por diversas vezes eu quis parar. Por diversas vezes eu quis mudar de esporte, né, para que minha mãe desistisse de ficar insistindo, né? E minha mãe foi persistente e manteve. E hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, eu vejo que a criança, ela não tem maturidade cognitiva de tomar decisões. Sim. Né? E é isso que eu acho que hoje muitos pais pecam, né? Então minha mãe foi muito assertiva nisso, em saber que aquilo era importante para mim. E manter. E aí, no meu caso, foi o judô. Mas eu sempre falo, a família, ela sempre sabe o que é melhor para a criança. Sim. E muitas vezes o pai quer o futebol, quer a natação, e não importa qual seja a modalidade esportiva, né? Mas o pai, se ele tem aquilo como verdade, ele deve insistir. E por mais que a criança fale, eu não quero, hoje tá frio, hoje tá sol, hoje tá calor, cada hora vai arrumar uma desculpa, quer a comodidade, né? Ele quer ficar naquela zona de conforto. Mas eu trago isso até para a refeição, né? Se você for deixar a criança escolher, ela vai tomar refrigerante, ela vai comer salgadinho, McDonald's e tal. Então o adulto é quem sabe o que é melhor. Sim. E no caso do esporte acontece da mesma maneira. Então eu vejo lá atrás a minha mãe, eu sempre querendo mudar, ela falava, eu falava, não, eu quero fazer futebol. Você quer fazer futebol? Então tá bom. Então você vai fazer judô e futebol. Aí eu fazia judô e futebol, aí eu tô cansado, 2 esportes é muito, de qual você vai sair? Eu falo, do futebol. Aí eu quero fazer natação. Você vai fazer judô e natação. Então foi sempre assim. E ela falava, você tem a oportunidade de ficar em um esporte só, Sim. desde que você faça o outro com o mesmo comprometimento que eu quero que você faça o judô. Cara. Né? E nisso foi indo durante toda a minha formação. E aí já pulando longos anos para frente, o dia que eu peguei minha faixa preta, ela entregou nas minhas mãos. Quantos anos você tinha? E eu estava com 18 anos. E aí ela falou que o ciclo se encerrava ali. Caramba. E que ela não, dali para frente eu caminhava sozinho. Caramba. Né? Então, desde então minha mãe, ela parou de praticar o judô, né? Ela, lógico que pratica nos outros ambientes da vida, mas não em cima do tatame, dando aula ou treinando. Mas é que a gente fala que o judô é algo que a gente carrega para a vida, né? Os ensinamentos, a filosofia.
Mas desde aquele momento, então, que ela parou de praticar e ela falou que aquela missão dela estava cumprida e partiu com o sentimento, né, de missão cumprida. E partiu para outras missões aí, para investir o tempo dela nas outras coisas que ela acredita e que ela segue com bastante afinco, com o mesmo afinco que ela fez na minha criação, na minha formação. Então, quem me levou ao judô foi minha mãe. Não só persistindo, né? Mas o tempo todo. Você começou com quantos anos? Eu estava de 4 para 5 anos. O início formal mesmo, assim, aos 5 anos, porque eu comecei na escolinha de educação infantil, e só que eu sempre fui muito grande para a idade. E aí, logo nas primeiras aulas, a professora que tinha na escolinha falou: ele é meio abrutalhado e tal. Aí minha mãe falou: não, eu vou levar ele pro clube. E aí eu comecei oficialmente com 5 anos já no Clube de Regatas Tumeru com o Sensei Robertson. Sim. E quando a gente fala, né, que os pais têm suma importância na criação, na educação, né, puxando um pouco da Bíblia, né, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, quando crescer, ela não se desviará. E hoje em dia, muitos pais pecam, infelizmente, pela falta de tempo, muitos pais e mães trabalhando os dois, né? Sim. E às vezes a criança vai olhar para as outras crianças e todas no celular. Sim. E aquilo acaba fazendo com que todos queiram estar no celular. Não. E para a mãe, às vezes, para a criança parar de encher o saco, né? Parar de reclamar. Mais cômodo. Deixa essa interação. Eu tive algumas passagens, né, com o meu enteado de 10 anos, que, cara, é falta de atenção total, esquece do mundo, né? Causando gerando, né, até um risco para si próprio. Então a gente tem que tentar equilibrar dessa forma, né? Você falou da sua mãe, tudo bem que ela sempre te acompanhou, mas você se espelhava em algum atleta já famoso? Você tinha alguma inspiração desde jovem? Na verdade, eu tive vários ídolos, né? Então, eu acho importante nós termos ídolos, né? Assim, admirar o trabalho de alguém e querer ser igual aquele outro atleta. Sim. Ou, enfim, independente da profissão. Mas quando eu comecei aqui no Tumeru, em São Vicente, nós tínhamos alguns competidores de grande destaque ali na época, que eram mais velhos que eu, e eu sempre olhava e falava: pô, quero ser igual ela, quero ser igual ele. Então, assim, eu destaco ali na minha infância, assim, 2 nomes que para mim foram muito importantes, que é a Adriana Capella. Sim. E o Tarim Pollen. E então, assim, foi 2 pessoas que eu cresci admirando bastante e que eu queria ser igual. Se espelhando. E aí, conforme eu fui depois transitando, né? Conforme eu fui crescendo, eu fui evoluindo, eu fui trocando, treinei com outros professores, fui de outras academias, e eu sempre me espelhava nesses ídolos, assim, que eram pessoas reais, pessoas que estavam ali no nosso convívio diário, né? E que já tinham chego em patamares que eu um dia almejava chegar, né? E aí tive grandes atletas aí, como o Marcos Daudi e tantos outros aí, isso num contexto mais próximo, sim, né? Sim. E é lógico, quem não foi fã e quem não bateu palma para Aurélio Miguel, sim, Rogério Sampaio, que aí já são aqueles grandes ídolos, né? Que já medalhistas, sim, consagrados. Então eu sempre tive esses ídolos como referência. Você sempre teve como objetivo alguma Olimpíada? Sim, sim. Acho que todo atleta tem isso como objetivo. Isso foi algo que eu persegui durante muito tempo. Não consegui chegar lá. Tive algumas questões que aconteceram durante o processo classificatório, mas no meu peso era extremamente difícil chegar, né? Durante o ciclo de Londres, né, a Confederação Brasileira de Judô, ela faz seletivas anuais que levam o nome da próxima Olimpíada, né? Então, no caso, na época, era o Projeto Londres 2012, que eu estava... o ciclo entre Pequim e Londres, eu estava fazendo nesse ciclo 3 seletivas consecutivas. Os 3 anos que antecederam nessa competição, eu fui campeão nacional dessa seletiva, mas eu não enfrentava justamente o principal atleta, porque ele já estava bem ranqueado mundialmente, né? Na verdade, nós tínhamos durante esse ciclo 2 atletas que eram muito fortes mundialmente, que era o Hugo Peçanha e o primeiro, que é o Thiago Camilo. Então, o Thiago Camilo, 2 medalhas olímpicas, campeão mundial. Então, eu sempre tive
esse obstáculo aí. E aí, nacionalmente, ganhava a seletiva nacional, e aí tinha que pontuar, fazer pontos em competições internacionais, né? E aí, nessas etapas fora, o Thiago e o Hugo sempre tiveram melhores resultados internacionais, subindo no ranking mundial, e aí eu ficava fora dessa briga aí, e acabei não chegando nesse objetivo maior, que é os Jogos Olímpicos. Representei o nosso país em outras oportunidades, né? Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, etapas de Copa do Mundo, Grand Slam, mas no objetivo maior aí, mas não estive participando. É porque eu sou meio leigo nessa situação dos rankings. É um pouco parecido com o surf, digamos. Você vai competir em alguns lugares, vai pontuando e tem uma classificação geral, é isso? Isso. E aí, um pouquinho diferente do surf, porque no judô somente vai para a Olimpíada um atleta por peso, né, de cada país, né? Então, na época, entravam os 22 melhores atletas do masculino, do naipe masculino, e as 14 do naipe feminino de cada peso. Né? Então, na minha classe de peso, os 22 primeiros do ranking, sendo um de cada país. Né? Então, às vezes, pode acontecer de ter 3 brasileiros, por exemplo, entre os 5 do mundo, né? É uma coisa, nossa, mas só um vai. Só um, né? Só um que vai. Né? Então aí vai abrindo para os próximos do ranqueamento. Então, para campeonato olímpico é desse jeito que funciona. Boa. Já vai voltar pro judô, mas você falou que pegou a faixa preta com 18 anos. Isso. Aí acredito que nesse interim você foi e se alistou. Na verdade, hoje até já gerou muitos comentários na internet num passado recente, inclusive agora que nós estamos em época de Jogos Olímpicos, aconteceu também. Hoje nós temos os principais atletas das principais modalidades esportivas do país como militar. Sim. Né? Mas na época que eu fiz o alistamento, não era assim, né? Então o que acontecia é que tinha sempre um olheiro, vamos dizer assim, do Exército Brasileiro, que era o técnico que era da Comissão de Desportos do Exército. Então ele olhava as modalidades esportivas e convidava alguns atletas em idades de alistamento para se alistar e ficar à disposição da Comissão de Desportos do Exército. Entendi. Então esse foi o meu caso. Em seletivas nacionais que eu participava na categoria de base, na época era o Major Calixto, né? Hoje é coronel, mas na época o Major ele tinha esse olhar de identificação com alguns atletas, né? E detectava alguns atletas e falava, você está em idade de alistamento e tal, vai lá, se alista, fala que você quer servir e depois nós vamos te puxar para ficar conosco na Comissão de Esporte do Exército. E aí que é a CDE, né? Sim. E aí nós fomos... eu fui convidado, fiz todo o processo de alistamento, depois ele mandou o ofício pedindo para que a gente ficasse à disposição e competisse pelas Forças Armadas. Ficou 3 anos lá. Fiquei 3 anos. E teve algum... Competiu o quê nesse tempo? Os campeonatos todos a nível regional, estadual, nacional e internacional, né? Mas aí não é só entre o Exército. Então, começando com os campeonatos da Brigada Militar, Comando Militar do Sudeste, os Brasileiro Militar e representando o país também fora no Campeonato Mundial Militar. Também estive participando, na oportunidade foi até para a Croácia, lutar no Campeonato Mundial Militar com a equipe brasileira, né? Tá, e nessa trajetória sua, né, de competição, o que você percebia que era mais difícil? Situação de patrocínio, né? Que a gente sabe que tem gastos pro atleta, né, se deslocar, dependendo para outro país. Foi situação de treino mesmo, disciplina de treinar, foi o pessoal te desmotivando, né? Pô, isso daí, que nem você mesmo fala, né? Hoje em dia, o futebol é o que o atleta, né, a criança quer mais, tem mais visibilidade. No judô, você vai falar, pô, o cara vai para a Olimpíada, é um cara só, é mais difícil, né? Quando vai à seleção, são 22, 30 pessoas, eu teria mais chance. Qual que foi a maior dificuldade para você? Tudo é muito difícil em esportes amadores, né? Então, para começar assim, que esporte amador já é difícil. Hoje,
né, cada vez mais nós estamos ganhando visibilidade, como a oportunidade que eu estou tendo aqui de conversar através da internet, é uma facilidade, mas se nós formos voltar aí no tempo, aí 20 anos atrás, a internet não era do jeito que é e tudo fica mais difícil. Então nós vamos ter muita dificuldade de patrocínio. Então o atleta, para ele se manter treinando, fazer o treino regrado como ele deve ser, né, com intervalos de treino, e muitas vezes o atleta não mora próximo da academia, então o deslocamento dele para ir para casa, para voltar, essas estruturas ficam difíceis, que acabam resultando, impactando diretamente no resultado, né? Diferente quando você tem um centro de treinamento, uma estrutura onde você pode permanecer ali, né? Deita lá, dorme, descansa, faz sua fisioterapia. Alimentação. Então, eu tive a oportunidade de participar do centro de treinamento desse em São Paulo, que é o centro de treinamento Projeto Futuro. Eu, com 15 anos, fui morar lá. É um projeto mantido pelo governo do estado, ele existe até hoje, só que hoje ele está em São Bernardo. Eu fiquei lá dos meus 15 aos 18 anos, justamente nesse período depois do alistamento que eu retorno para Santos. Sim. E eu pude vivenciar muito disso. Mas é o que você fala, aí você tem essa estrutura, você consegue... Só que aí tem a estrutura, não tem o apoio familiar, né? Que justamente no período mais sensível ali que eu vejo do desenvolvimento humano, que é na adolescência, onde o cara está tomando muitas vezes decisões equivocadas, né? Então é muito importante ter a família, né? Ter uma boa base familiar, ter a família próxima para a tomada de decisões certas. Então é muito complexo quando nós pensamos e queremos dar uma resposta, né? O que falta? Pô, falta patrocínio? Falta fisioterapia? Falta uma alimentação adequada, suplementação? Falta. Como pode, né? São muitas coisas que podem interferir no resultado, né? Mas nós, graças a Deus, vem melhorando, né? Sim. Isso vem melhorando. Então, hoje em dia, nós não vivemos os melhores do mundo ainda, mas hoje em dia já é possível ter uma bolsa atleta, com investimento pequeno ainda, mas já é uma ajuda. Sim. Eu não sabia, né? Pô, são valores muito diferentes. Se eu não me engano, uma atleta, eu não vou precisar se foi do judô ou da ginástica olímpica, era a média de 30 a 35 mil reais mensais. Lá fora, Estados Unidos, Canadá, a comparação é milhões por mês. Mas muito vai também daquilo que o atleta entrega para o patrocinador, né? Sim. Então tem muito disso também. Hoje, um atleta a nível olímpico aí que está beirando medalha, que tem o programa Bolsa Pódio, né? Que é o programa mais top aí do governo federal. Então o atleta consegue aí receber tranquilamente aí 10, 15 mil reais, o que é um bom salário. Sim. Mas se você pensar em todos os gastos que um atleta de alto rendimento tem, né, na vida, no tanto de abdicação que ele tem da sua vida particular, da sua vida pessoal, acaba não sendo muita coisa, né? O tempo que ele vai aposentar, né? Justamente. Um atleta, nós estamos vendo como nunca foi visto antes, né? Atletas com uma longevidade esportiva muito grande. Você vê LeBron James com 39 anos, 40 anos. Nós tivemos agora um cubano que foi pela 5ª vez campeão na luta olímpica, com 41 anos, é o maior campeão da luta olímpica em 5 edições diferentes de Jogos Olímpicos. Ele foi campeão 5 vezes consecutivas, com 41 anos, mas já acabou de encerrar. Então você vê assim, o cara que é mais longevo acabou com 41, né? E aí? Ele vai fazer o quê? Depois, o resto da vida dele, né? Isso que a maioria termina na casa dos 30, né? Então, assim, quando nós paramos para pensar em valores, o recebido realmente é pouco. Sim. Se o cara não souber administrar, né? Ou não conseguir depois algum patrocínio, fazer algo fora, né? É complicado. E no judô? Bom, vou falar primeiro do esporte em geral, né? Porque aqui o nosso conteúdo, eu sempre friso bem, né? É mais para o desenvolvimento pessoal, para que a pessoa entenda que um esporte, seja ele qual for, vai fazer a diferença na vida dela. Com certeza, ainda mais, imagina de uma criança, né? Caráter, princípios e valores, aprender a respeitar o próximo. Quando a gente fala de luta, não, mas ele vai ficar mais violento. Pelo contrário, a gente tem cientificamente... na prática, as experiências, né, demonstram que é o contrário. Claro que vai ter exceção, que o cara vai ser briguento em qualquer lugar, às vezes por exemplos em casa, né? Eu costumo falar,
palavras convencem e os exemplos arrastam. Não adianta a criança estar indo para um esporte, sendo que em casa o pai e a mãe é briga, agressões e por aí vai. Hoje, no esporte, o que você acha que tem de mais benéfico para a criança ou para o adolescente que começa o esporte? Bom, nós estamos nessa era informatizada e cada vez mais ligada às telas, né? Então, a primeira coisa no mundo de hoje é que o esporte te tira das telas. Sim. Então, isso já é um ganho muito grande. Mas a visão de mundo, né? O esporte te possibilita ver o mundo de outra maneira, né? Por outra perspectiva, né? Uma criança que faz atividade física, ela aumenta a sua capacidade respiratória, ela oxigena mais, oxigenando mais, ela está trazendo novos pensamentos, novas ideias. Então, acredito que tudo melhora com a prática esportiva. E aí, quando passa, por exemplo, para o judô, eu vou sempre trazer aqui para o meu lado aqui, fatores como hierarquia, respeito, educação, que são princípios básicos das nossas aulas, né? Então, a partir do momento que o indivíduo, que o aluno, ele chega no tatame pela primeira vez, ele aprende a se curvar, né? Então, para ele pisar no tatame, ele já tem que mostrar um momento ali de humildade, ali, né? De abaixar a cabeça e curvar em respeito ao tatame que ele está entrando. Então, a primeira lição dele ali no oi, ele já vai, junta seus pés, mão do lado do corpo, curva a sua cabeça, cumprimenta o lugar agora que você vai se desenvolver. E aí, cumprimente o seu professor, cumprimente o seu parceiro de treino, que assim como você, ele merece seu respeito. Que legal. Então, são valores que nós vamos passando em pequenas atitudes, pequenas coisas, só que diárias, diariamente, né? Diariamente fazendo, repetidamente fazendo, com parceiros diferentes, com pessoas, não importa a cor, o credo, ele vai aprender a se curvar perante aquela pessoa, a respeitar aquela pessoa, a fazer atividade junto com aquela pessoa. Nós falamos muito no judô, o judô é um esporte individual mais coletivo que tem, porque é um esporte individual, mas eu preciso do outro para treinar. Exatamente. Eu não consigo, diferente do boxe, que eu consigo socar um saco de pancada. No judô eu preciso fazer o golpe num parceiro. E é o que nós falamos, né? Então, o parceiro está ali cedendo o corpo dele para que você possa usar para treinar suas técnicas. E depois você tem que fazer o mesmo. Você cede. Então, o ganho esportivo, a visão de mundo, de coletividade na criança, ele começa a entender a importância do outro, não só em cima do tatame, mas na toda a sociedade. Sim. Então, pais, né? Fica aí a dica. Se o Felipe puder falar onde que é, né, o local, no Ilha Porchá ali, com mais detalhes, como que é para os pais, né, que querem colocar seus filhos, ou para conhecer pelo menos, como que eles podem estar fazendo, Felipe? Bom, através de toda a experiência que eu acumulei ao longo da trajetória esportiva e da minha formação acadêmica também, hoje não só lá no Ilha Porchá, né, como o Daniel citou aqui, hoje a Felipe Oliveira Esportes, a empresa que leva meu nome, nós atuamos em diversos lugares. Aqui na Baixada Santista nós estamos em algumas cidades, como aqui em São Vicente no Ilha Porchá Clube, em Santos, no Santos Atlético Clube, que é o clube dos ingleses, o tradicional clube dos ingleses. Em Praia Grande temos a academia CT Belts, tudo com aulas especializadas para criança, para o judô, iniciação esportiva. De que idade até qual idade? Esses valores. E nós temos também em escolas particulares da região aí, não só com o judô, mas com outras atividades, modalidades esportivas também, né? Que é a Felipe Oliveira Esportes trazendo cursos extracurriculares para dentro das escolas, tá? Nós atendemos crianças a partir dos 3 anos de idade. Caramba. A partir dos 3 anos já temos propostas de atividades no judô, no caso das escolas com balé, mas é uma idade já bacana para a gente estar iniciando aí essa transmissão de valores. Caramba, e até qual idade limite? Não tem limite. Não tem limite. Dentro das escolas, é lógico que a gente vai atender o público escolar, né? Na academia, cada um tem a sua proposta ali, mas aqui no Ilha Porchá, por exemplo, você pode estar com 100 anos e vir aí treinar, que vai ser bem recebido. Quais os horários lá e os dias? Aqui para adultos, aqui em São Vicente, no Ilha Porchá Clube, nós estamos segunda, quartas e sexta, das 8h30 às 10 da noite. Da noite, top. O mínimo que precisa é o kimono. Não, chega sem kimono mesmo, já faz a primeira aula. Aí sim. Bom, agora vamos entrar, né, nas curiosidades. No teu currículo lá eu li o sambo. É sambo que se... Sambo. O que seria? O sambo é uma arte marcial, digamos assim, uma luta corporal, digamos assim,
desenvolvida pelos russos, né? Assim como o judô, o sambo ele foi desenvolvido lá na Rússia, e é uma mistura, na verdade, né? Se você for observar, ele tem características de duas outras modalidades, são mais conhecidas, que é o wrestling, né? Sim. Que aqui no Brasil é conhecido como luta olímpica, a famosa greco-romana, e tem os dois estilos, freestyle e a greco-romana, que é a greco-romana, você luta da cintura para cima. Você não pode usar técnicas de perna para derrubar. Entendi. E o freestyle, você usa o corpo todo. Você pode fazer ataques de perna. E o sambo, ele vem trazer essa mistura junto com o judô. Então, o uniforme de sambo, ele seria a sapatilha, que é o calçado, uma bermuda, né, um shorts, e a parte de cima como se fosse um kimono, que no sambo é chamada de kurtka, né, que é um nome russo para essa parte superior do kimono. Ele é feito dentro de uma área circular que é semelhante à de luta olímpica, tá? E as técnicas são muito similares, muito parecidas. O que muda, na verdade, ali é a regra, né? Mas é muito similar, muito parecido com o próprio judô. Entendi. Então, técnicas de projeção, técnicas de torção, bem parecido mesmo. E tem competição. Tem competição. O sambo, ele no Brasil ainda não é tão difundido. Nós estamos fazendo um trabalho de massificação, inclusive... semana que vem estarei em Cuiabá lutando no Campeonato Pan-Americano. Pela primeira vez o Campeonato Pan-Americano vai ser realizado no Brasil. Então eu estarei lá em Cuiabá. Como competidor ainda. Apesar da idade. Então, quantos anos? Eu tô com 37 anos. Caramba, aí. E aí vou competir o Campeonato Pan-Americano de Sambo semana que vem. E já deixando aqui uma boa sorte aqui para toda a delegação, né? Não estarei sozinho, uma delegação grande no Brasil. Nós estamos com categoria pela primeira vez, levando todos os pesos por ser no país, tentando massificar aí a modalidade. Seria pela seleção brasileira? Pela seleção brasileira de Sambo. Então é isso, estaremos lá. Quando que vai ser? Vai ser dia 20, de 23 a 22, 23, 24. De agosto agora? Agora. Caramba, Semana que vem. Sim. Qual cidade? Em Cuiabá. Em Cuiabá. Top. Em Cuiabá. Bom, você começou no judô. Qual que foi a próxima modalidade que você iniciou? Eu fiz, como eu disse lá, minha mãe, eu tentei futebol, tentei natação, basquete, fui ali migrando nisso tudo. Sim, mais voltado para a luta. Mais voltado para a luta, eu foquei muito no judô e fiquei insistindo no judô muito tempo, persistindo no judô muito tempo. Mas em 2009, por influência do Taren, que é um outro professor aqui da nossa região, que é daqui de São Vicente, um grande amigo pessoal, e é um dos meus ídolos de infância lá, que ele era mais velho, então eu acompanhava ele, via ele competindo, eu ainda criança, sempre via ele se destacando. Por influência dele, migrei para a luta olímpica. E aí eu comecei a competir em luta olímpica em 2009, tive minha primeira participação em campeonatos de luta olímpica e desde então tive algumas participações aí a nível estadual e até mesmo a nível internacional, né? Em 2019 eu estive no Campeonato Sul-Americano de Luta Olímpica, o qual fui campeão e ainda fui eleito o melhor atleta, o atleta mais técnico da competição. Caramba, top, hein? Aí depois que veio o sambo. O sambo. Aí o sambo tem até uma peculiaridade aí, né? Na verdade, por ter essa vivência, não só no judô, mas também no wrestling, né? Na luta olímpica, e ambos ter chegado a competir pela seleção brasileira de ambas modalidades, eu comecei a ser convidado para participar de alguns campeonatos internacionais de outras lutas, Sim. né? Então, existe uma federação internacional chamado Federação Internacional de Lutas Tradicionais. Então são lutas, entre aspas, regionais, como uma luta predominante do Uzbequistão, do Cazaquistão, da Mongólia, e cada país tem a sua luta regional. Sim. E como essa luta não tem uma força mundial, o que eles fazem? Juntam atletas de lutas agarradas, como no meu caso, judô, né, que é o grappling, né, que eles chamam, juntam esses atletas em algum país do mundo, explicam as regras para esses atletas e fazem torneios mundiais daquelas modalidades, né? Então já tive a oportunidade de estar aí para alguns países aí mundo afora, competindo Belblog Kurashi, competindo Kurashi, Kazakh Kurese,
são todas lutas tradicionais, né? Eu lutei o Belt Wrestling, né? Que é a luta de cinturão. E aí, dentre essas participações, o ano passado eu estive competindo no Campeonato Mundial de Sambo, pela Seleção Brasileira de Sambo, e foi em Erevan, na Armênia. Caramba. E agora indo para o Pan-Americano de Sambo. É o esporte dando oportunidade, né, de viajar, de conhecer outras culturas. É o que eu falo, tudo começou com o judô, né? Mas como são esportes de luta, são esportes, entre aspas, similares, né? Porque envolvem queda. Claro. Então, o esporte até hoje é me oportunizando a possibilidade de estar viajando, de estar conhecendo novas culturas e desenvolvendo. É o esporte, né, que abre portas também, né? E posso estar enganado, mas quando começou o jiu-jitsu ou não, o judô também? Dá uma estourada aí. A orelha quebrada já vem do judô mesmo. Até tive a honra aí de pela primeira vez, na verdade num treino técnico aí com até Sensei Aurélio Miguel, né, campeão olímpico, e aí eu fazia os movimentos errados e ele dava só as correções básicas. Umas correções, você segurava na gola e tá errado. Mas a primeira vez foi até lá no Projeto Futuro, treinando com ele. Mas e aí, o esporte de contato podem ocasionar isso, né? Até esportes que não são de luta, por exemplo, o rugby, que é um esporte mundialmente conhecido, até esporte olímpico, mas os atletas, eles quando se encaixam, né, para tentar pegar a bola do outro, eles batem muito a cabeça e acaba ocasionando isso na orelha. Mas treino de jiu-jitsu também, gosto bastante. Não consigo me dedicar o quanto eu gostaria por conta do judô, mas ao longo dessa trajetória do judô, eu tive muitas experiências com o jiu-jitsu. Tem um amigo nosso, né, que é o Amâncio Romero. Um abraço, Amâncio, tamo junto. Ele foi campeão brasileiro de jiu-jitsu. Ele tem um projeto também na Praia Grande e tá sempre próximo da gente. Aí me apresentou o Regis, né, que veio aqui no episódio passado, o Frazão, que compete, moleque novo aí, e o Pulguinha, né, tá com 15 anos. São algumas possíveis, né, futuros aí do esporte. E quando você fala, né, dessa situação de lesões, pode ser que alguns pais fiquem com esse receio, né? Pô, meu filho tem 4, 5 anos, né? Claro que não vai ter aquele contato, mas tem pais, e eu tenho experiências, né, próximas, que o filho parece que é o bibelô, não pode fazer nada, que o pai já fica cercando ali. Qual é o cuidado que você, né, como professor, tem e a tranquilidade que você pode passar para os pais que não vai se machucar, né, desde que siga ali, mas também sabendo que pode ocorrer e que também faz parte, né? Você tocou num ponto interessante, né? Na verdade, assim, quanto mais estimulado a criança é a correr, pular, saltar, maior densidade óssea ela vai ter e menor a chance dela se lesionar, né? Uma criança que ela não vivencia muitos movimentos, quando de repente precisar fazer um movimento, ela corre maior risco de se machucar. A criança que ela tem já muitos movimentos explorados, né? E aí eu tô falando mecanicamente, ela já consegue se virar, ela tem uma chance maior de não se machucar numa simples queda. Entendi. Né? E nós temos o trabalho do judô, da iniciação do judô, ele vem justamente aí, né? A criança que ela entra no judô, ela não entra para aprender a bater, para aprender a derrubar. Ela entra, a primeira coisa é aprender a cair. Sim. Se no judô eu vou derrubar alguém, significa que alguém está caindo. Sim. Então a nossa primordial importância é ensinar a cair. Para não se machucar. Então nós trabalhamos com exercícios que vão estar sempre trazendo proteção para essa criança, para quando ela cair, ela esteja protegendo o seu corpo e evitando de ter lesões. E isso não influencia só no judô, não. Tá? Existem até estudos que mostram que crianças que fazem judô em ambiente escolar,
que é muito comum as crianças se machucarem, elas se machucam muito menos do que outras crianças. Caramba. Então evita acidentes domésticos, acidentes escolares, porque a criança está preparada para cair, fazer rolamento, né? E proteger a cabeça, né? Que é o principal. Quando a gente cai no judô, a primeira coisa que a gente faz é proteger a nossa cabeça, amortecer com os braços. Então tem toda uma técnica que nós envolvemos justamente para preservar a integridade dessa criança. Boa. Cara, você falou disso daí, quase que eu dei risada aqui, eu me segurei, porque me remeteu ao fato, um amigo nosso, né, policial militar, claro que eu não vou citar o nome, foi correr atrás do meliante, cara, caiu sozinho. E o pior, vocês vão dar risada, né? Alguns amigos 113 milhões aí vão saber o que eu tô falando. O cara caiu com o nariz no chão. Quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Aí você fala, cara, como que você fez isso? Não teve nem o reflexo de pôr a mão. Fala, mano, não é possível. Aí você vai ver. Sobrepeso, né? Sim. Não faz nada de atividade. Precisou dar um pique, cara, de 5 metros, mas foi cômico e trágico, né? Porque poderia, Deus me livre, ter acontecido coisa bem pior, bater a cabeça. Então, cara, a gente fala pro cara, para de comer besteira, vai treinar. Ninguém tá falando pra virar um super atleta, né? Faz uma corrida leve, né? Vai para um esporte que não tenha muito contato. O crossfit machuca. Eu falo porque eu comecei a fazer o crossfit, cara, meu joelho, minha lombar começou a dar lesão, ficar dolorido pra caramba. Como a gente, né, faz musculação há um tempo, mesmo que não pareça, né? A gente tenta, não tem mobilidade para fazer alguns movimentos, né? Então comecei a me lesionar, então eu prefiro ficar no meu futebol ali, na musculação leve e na corrida. A gente nada um pouco. Então são vários esportes. Eu vou até defender um pouquinho aqui o CrossFit, que eu sou praticante. Não, nada contra, eu falei assim, pra inclusive, mim, né? Vou até fazer um merchan aqui. Sim, boa, porque pode. Aqui é pra isso. O pessoal do 4T CrossFit, 4T, né, do Canto do abraço. Canto do Forte CrossFit, assim, são excelentes profissionais, já tendo lá há um bom tempo já, mas o grande número de lesões não está em praticar. Sim. Aí que tá, porque o que acontece é o indivíduo que vai treinar, e aí ele começa a fazer atividade e ele fala, pô, tô bem, tô forte, vou aumentar o peso. É o trouxa, né? Aqui. E aí são movimentos que muitas vezes não domina por falta de mobilidade, né? Por falta de uma preparação musculoesquelética ainda para fazer aquele exercício, e aí quer colocar a sobrecarga de peso e aí vem a lesão. Isso é uma da competição, né? Errada. O cara ali foi comigo, tá pegando 60, eu vou jogar 70. Mas tendo o acompanhamento, como o pessoal lá do 4T aqui, que são, pô, meus amigos, e eu indico aí, pô, você pode ter certeza que o desenvolvimento vai ser tranquilo, gradativo, né? Sim. 100%. Não, aí. Só pra corrigir, né? Não tô falando mal do CrossFit, mas pra mim, o burrão que não consegue, né, treinar direito, quer pegar mais peso, acaba lesionando. E às vezes alguma dificuldade que a gente tenha mesmo, né? Sofreu um acidente de moto, onde eu bati o joelho no ferro que protegia a esquina, né? A fratura exposta no dedo. E demorou pra caramba pra recuperar o joelho. Aí eu fui pras bicicletas, fiz bastante, né, fisioterapia. Pra voltar a jogar bola foi mó briga. Então hoje eu até faço musculação, só que pouco perna. Por quê? Quando eu for pegar peso, começa a lesionar o joelho. Sim. Então eu prefiro ficar só na corrida. Por mais que fale, o futebol corre 1, 2 horas, só que não tem o mesmo... intensidade, né? Valeu, Di. A mesma intensidade do que o treino de musculação, que é o peso em si, né? Sim. Bom, ô Felipe, eu gosto também de trazer, né, vários temas aqui voltados ao desenvolvimento pessoal, que para mim é o corpo, né? É o treinamento físico, entra aí a alimentação também, né? A mentalidade do cara fazer uma meditação, para quem gosta, para quem não gosta, procurar saber. A gente fala sobre estoicismo, né? Que é um conteúdo bem legal. E a parte psicológica, né? Para acalmar a sua mente. E também, para mim, é o trinômio, né? Corpo, mente e o espírito. Uhum. Se você, né, me permitir, puder falar, a gente conversou pouco, né, aquele dia sobre religiosidade ou espiritualidade. Para você acha que isso é algo importante na vida, para que a pessoa busque, independente de religião ou não? O que você podia falar sobre isso pra gente? Esse é um assunto que eu acho que tem que ser tocado, né? Eu vou começar falando, já que eu falei até agora do judô, vou continuar falando do judô, né? Jigoro Kano, que é o criador do judô, né? Que traz
o desenvolvimento do judô para nós. Japão mesmo? Do Japão, Tá. né? O judô foi criado em 1882 por Jigoro Kano, e ele traz já isso na sua essência, né? Então o Jigoro Kano, ele já prega que o judô é o desenvolvimento do corpo, mente e espírito. Sim. Tudo isso aqui que você acabou de falar. Mas ali o espírito, ele tenta trazer mais pro espírito de luta. Sim. Aquele de superação, de persistência. E eu já trago isso um pouquinho mais amplo, né? O espírito até como uma espiritualidade, Sim. né? Independente do seu credo, mas que você precisa ter essa conexão, né, com a sua espiritualidade para que você mantenha o seu equilíbrio. E aí, já falei da minha mãe aqui em outras oportunidades, Sim. mas assim, eu cresci com uma mãe que traz essa espiritualidade muito forte, desde pequeno em casa, a Religiosidade é difícil. É igual, Desculpa. se tornou inelegibilidade. Pra falar é complicado. Mas isso já sempre foi muito trabalhado dentro de casa. Mas depois de casado, eu, junto com a minha esposa, começamos a percorrer uma outra religião. E hoje, né, debaixo ali das doutrinas ali de Deus, ali trazendo Deus para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa casa. Eu acho que isso é muito importante para manter a família, principalmente na criação das crianças, na criação dos filhos. Tem filhos? Quantos? Temos 2 filhos, né, o Matheus e o Murilo. Matheus é o nome do meu filho, a mulher tá grávida, né? Dezembro, provavelmente nasça Matheus. Legal. Que bacana. E então, assim, nós trouxemos, né, a religião realmente para dentro de casa e mudou. Foi transformador. Sim. Então, se eu posso indicar e falar, é que acredito que você percebe que você não está sozinho nesse mundo a partir do momento que você consegue se conectar com Deus. Sim, né? Essencial. Só curiosidade, quantos anos tem o Matheus? O Matheus tá com 12 e o Murilo com 10. 12. O Matheus é artista ou não? É tranquilo? Porque, cara, já me viu. Não, Matheus é só artista. Oi, cara. Você sabe que tem uma questão, né? Quando eu decidi que o nome dele seria Matheus, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, não, eu tenho muitos alunos levados, Matheus, só que é o seguinte, todos têm H. Esse H deve ser de hiperatividade. Vamos tirar, vamos deixar sem H. O meu vai ser com H. Eu tirei. Mas não adiantou muito, não. E agora, meu cara? Eu te pergunto, né? A gente tava em dúvida entre Ravi e Matheus. Ravi eu achei bonito, né? Um nome forte. Aí começa, meu afilhado é Davi. Ah, não, vai confundir Ravi e Davi. Aí a gente foi buscar o significado, né? Ravi também tem um significado forte, que é sol, iluminação, né? Algo bem, bem forte também. E Matheus é presente de Deus, né? Aí como tô muito mais próximo hoje, né? Pô, gosto bastante dessa parte espiritual. E tô quase acabando a série Chosen. Tô no último episódio, o 8º episódio da 4ª temporada, e tem o Matheus lá, né? Sim. E caramba, parece que as coisas vão se encaixando, né? E essa série é sensacional. É muito boa. Eu sempre indico, né, para as pessoas, mas tem gente que prefere ver outras coisas, né? Então, legal, Felipe, que você também entende, né, que a gente precisa sempre equilibrar, como você falou. Não adianta eu só treinar meu corpo, sendo que me alimento mal, né? Minha mente não tá legal, eu sou um cara impaciente, arrumo briga toda hora, e a espiritualidade nem se fala, né? Então eu também sempre busco esse equilíbrio. É difícil, mas a gente tem que buscar sempre para se superar, né? Hoje, qual que seria o seu propósito? Você é novo, né? 37 anos, acredito que tenha muitos projetos pela frente. Daqui a pouco a gente já vai falar do teu projeto principal, né? Que eu acredito que hoje seja o Ajudou. Mas quais são os seus planos no judô para você, pessoal, competidor? Se ainda tem algum, você falou que vai disputar agora, mas algum mais para frente. E qual é o seus planos no lado de empreendedor, de empresário? Conta pra gente um pouco aí. Sim. Então, o judô, né, como atleta, eu acabei de encerrar esse capítulo, né? Então, como atleta de judô, eu representei o município de Santos nos Jogos Regionais aqui, que é uma competição importante para a cidade. Então,
mês passado eu estive participando e fiz minha última participação, encerrando um ciclo aí nessa competição por Santos, representei em 20 oportunidades, né? Então 20 anos lutando jogos regionais, jogos abertos por Santos, mas não parei de lutar, né? Eu parei com o judô, por ser atleta de judô eu parei. Eu compito ainda na luta olímpica e tenho um compromisso com a cidade de lutar os Jogos Abertos pela luta olímpica, e eu gosto de me aventurar em essas outras modalidades de luta. É o que eu falo assim, é que o judô, como foi uma coisa desde criança, eu tenho uma cobrança interna muito grande nas competições, mas eu não me vejo sem competir, né? Então tô competindo ainda o sambo, que eu vou lutar esse semana que vem, em Cuiabá, estarei no Pan-Americano. Vou lutar, o outro compromisso é a luta olímpica nos Jogos Abertos, mas quero começar a competir mais no jiu-jitsu. Então, assim, a competições, mas tudo de um modo mais tranquilo, light, sem tanta cobrança, né? Boa. Sem tanta cobrança. Tá, e no lado de empreendedorismo? E no lado do empreendedorismo, eu tenho aí a Felipe Oliveira Esportes, que nós estamos em várias escolas da nossa região, e a minha meta é trazer o esporte para as crianças, né? Então nós atuamos hoje em escolas particulares e a meta é massificar isso. Então tentar atingir o maior número de escolas, propor atividade para as crianças, tirar as crianças da ociosidade e propor esportes no contraturno escolar. Essa é a minha missão. Boa. Sim. Uma das ideias que nós tivemos, né? De tentar tirar a criança, né, do tempo ocioso, né? Muito legal. As escolas particulares, por exemplo, fico imaginando, você tá com 1, 2, daqui a pouco tá com 10, 20. Vão ser pessoas, alunos seus, vão ser pessoas que você tenha confiança, como que vai ser? Sim, hoje nós já temos 17 pessoas que estão conosco, Caramba. né? Então, pessoal, principalmente aí do judô, são todos alunos ou ex-alunos ou profissionais qualificados na área. Então a gente faz o processo sempre de seleção, de captação, né, e capacitação profissional de acordo com os valores daquela escola. Sim. Né? Então tem escolas com diferentes métodos de ensino, com diferentes diretrizes, e nós sempre tentamos entender qual é o ambiente escolar e preparar aquele profissional para estar atendendo da melhor maneira as necessidades daquela escola. Legal. Então agora vamos entrar, né, no assunto do projeto, né? O Ajudou. Fala pra gente, né, como que começou. O Ajudou onde ele está e para onde ele vai. O Ajudou, ele tem um início em 2012, tá? Na verdade é um pouquinho assim, se você parar para pensar no propósito que iniciou em 2012, ele veio um pouquinho antes ainda. A verdade é que quando eu servi o exército pela primeira vez, quando eu entrei, nós fomos fazer uma doação de sangue, né? Então quem já foi militar aí sabe que dispensa, o pessoal manda entrar no 5 tom lá, todo mundo no caminhão, e vai todo mundo para fazer a doação, aquelas coletivas que vai todo mundo. E aí nós fomos fazer esse multirão, né, que os recrutas ali foram fazer todos juntos, e foi a primeira vez que eu doei. Espontânea pressão. Essa foi, nesse caso foi. Mas aí depois que eu doei, eu fiquei muito reflexivo sobre aquilo que eu tinha feito. Sentimento, né? E aí eu falei, caramba, acabei de descobrir que eu posso ter salvado alguém. Caramba. E assim, num simples gesto aqui, em poucos minutos, eu posso ter salvado uma vida. E aí isso ficou ecoando muito dentro da minha cabeça. E tanto é que depois eu passei lá um dia e perguntei assim, quando que eu posso doar de novo? E aí ele falou assim, a cada 3 meses você pode estar vindo doar. E aí foi que começou. Então, desde então, desde os 18 anos, 19 anos, eu sou doador. Inicialmente eu doava no Guilherme Álvaro, ali, né, que era o Hemonúcleo de Santos. Depois, meu pai, quando teve doente, eu comecei a doar na Beneficência. A Beneficência não estava mais aceitando doações, né? Depois o Hemonúcleo lá parou. E aí eu comecei a ir para Santa Casa. E aí até tava brincando com a minha esposa esses dias que eu fui fazer doação. E aí a moça falou, nossa, você já vem aqui há algum tempo já, né? Aí eu falei, já vim algumas vezes. Ela, nossa, tô vendo aqui no seu cadastro, já é a sua 20ª doação aqui na Santa Casa. Aí eu pensei, caramba, é a 20ª na Santa Casa. Eu doava antes em outros lugares, né? Caramba. Então, e aí lá atrás, em 2012, numa dessas minhas vontades de doar,
eu pensei nesse nome, eu falei assim, pô, a gente doar, ajudar, pô, a gente podia ajudar mais pessoas, né? Então vou mobilizar a galera do judô para fazer uma grande doação com todo mundo do judô. E aí surgiu o nome, Ajudou, né? E o judô dentro do nome de ajudar. E aí, nesse primeiro momento, eu peguei empresários que eram ligados ao judô, fizeram doações para que nós confeccionássemos camisas. E aí nós conseguimos fazer a confecção de 300 camisas. E nós doamos todas as camisas, porque era assim, você doava o sangue, me entregava o comprovante e eu te dava uma camisa. Nós conseguimos juntar 300 comprovantes de doações. Na época nós tivemos matéria na TV Tribuna, passou porque foi bem legal, no G1, foi bem bacana assim, ficamos em evidência, foi uma coisa bem legal. Nós fizemos outras 3 edições dessas, né? E aí depois isso foi adormecendo um pouquinho, até pela minha dinâmica de viagens, competições, ficou um pouquinho mais adormecido. Na época da pandemia, nós tivemos que vir com muita força, com a ajuda do meu amigo Caio Perondi, que também é professor em Santos, aqui professor de judô, um grande amigo que me ajudou muito como atleta também. E ele entrou em contato comigo, falou, pô, a gente precisa ajudar a galera, pô, tem muita gente passando necessidade e tal. E aí nós juntamos forças e aí começamos a fazer o trabalho, ajudou cestas básicas, e aí começamos a juntar cestas básicas, entregamos mais de 400 cestas básicas na pandemia, tudo por iniciativa própria, eu e ele e os amigos, juntando cesta. Às vezes o pessoal fala, ó, tem um saco de arroz aqui, a gente ia lá, buscava, juntava, montava e entregava. Então nós temos até vários depoimentos aí, e isso nos agrada, nos alegra muito, assim, de pessoas que nós, pô, conseguimos ajudar durante esse período, e pessoas que anos depois mandaram mensagem, pô, eu sou uma das pessoas que você ajudou, cara, e hoje eu tô empregado, tô trabalhando, pô, queria agradecer aquilo que aconteceu lá atrás. E pô, isso não tem preço, não tem preço, isso não né? tem preço. E a gente fala, né, a atitude de uma pessoa consegue mobilizar. E aí esse foi o início do Ajudou, né? Foi o início do Ajudou. E aí falou, pô, a gente precisa trazer tudo isso para todo mundo, né? E aí, aliado isso, já com a ideia da proposta da empresa que eu já tenho, né? Pô, e por que não levar para todas as crianças, né? Todo mundo que precisar. E hoje nós estamos na meta aí de arrumar parceiros, né? Nós temos um projeto aprovado pelo Ministério do Esporte, né? Então nós temos a nossa instituição, uma empresa aberta, que é o Instituto Social, Cultural e Esportivo Ajudou, que é presidido pelo Felipe Destro, que é um grande amigo, um sobrevivente da abração, Covid. Hein? Contou a história pra gente, história de superação. É um sobrevivente da Covid, o cara ficou 5 meses internado, teve que usar um pulmão extracorpóreo para poder estar sobrevivendo. Uma história de superação incrível aí, perdeu 45 quilos durante a Covid, entubado, enfim. E ele é o nosso presidente, está junto conosco nessa batalha, né? Que agora é conseguir patrocinadores. Sim. Esses patrocinadores são... a ideia é conseguir de grandes empresas, porque nós temos já aprovado o projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal, e a empresa que nos auxiliar, ela tem o imposto já deduzido direto, que é o imposto do lucro real. Isso já é abatido, então assim, na verdade a empresa não vai estar dando nada para o projeto, não está perdendo nada, tá, já é o imposto que ela tem que pagar obrigatoriamente para o governo, ela só destina para nós, e nós apresentamos o projeto, ela tem essa destinação comprovada aí. Então a nossa missão agora é essa, e através disso conseguir levar o esporte aí para mais de 200 crianças, contemplando diferentes etnias, deficiências. A ideia é atender todo mundo. Legal, a gente gosta de frisar porque a princípio, né, tem muita gente que acha que vai pedir, eu já ajudo tal instituição, ou ajudo de tal forma, não vai prejudicar em nada, né? Se ela tiver a conscientização de que vai estar ajudando muitas pessoas, né? Até em off a gente vai conversar, mas já fica aí a dica, né? Se tiver algum empresário, você que conhece algum empresário ou
algum funcionário de alguma empresa que possa estar fazendo contato, né? Compartilha, divulga essa informação e vamos tentar fazer a nossa parte. Tranquilo? Ô Felipe, pra gente já estamos caminhando aí para o encerramento, eu sempre gosto que o convidado deixe uma mensagem aí. Aquela mensagem igual o Jota fala, né? Que vai ser ouvida por todo mundo nos outdoors, nos WhatsApps, Instagram, Facebook, por aí vai. Qual seria essa mensagem para quem está assistindo a gente? Eu sou um fã declarado do filme Gladiador, né? E eu até recentemente postei essa frase nas minhas redes sociais, porque eu fiz minha última luta do judô e tiveram momentos ali muito emocionantes, lógico, né? Uma trajetória, uma vida inteira lutando e aí eu fiz uma postagem com essa frase que eu gosto muito, que é: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então, se você tem isso dentro de você, que o que você vai fazer aqui, nesse plano, você vai deixar ecoando para sempre, eu acho que você vai pensar muito bem nos seus atos antes de fazer. E vale a pena, né? Vale a pena. É aquela situação de deixar um legado, né? É isso aí. Eu não me importo muito com algumas frases que eu leio, o nome, né, da pessoa e sim a mensagem que ela passou, né? Tem pessoas que conseguem decorar a data, o nome que o cara era. Eu ainda não tenho essa expertise, mas eu tento focar na mensagem, né? Se porventura algum dia alguém puder e relembrar de uma mensagem, não precisa saber quem foi, né? É a ideia que a gente quer de deixar a mensagem. E eu vou remeter agora, né? A Bíblia, que é as mensagens de 2000 anos atrás, que até hoje, né, permanecem. É um dos livros mais lidos no mundo, não, quer dizer, é o livro mais lido do mundo. E para que a gente entenda que uma mensagem, como você falou, ecoa, né, a eternidade. E eu lembrei também, deixar aqui um abraço para Elga, né, sua prima. Ela também tem o projeto das tampinhas. Eu ajudava um projeto em São Paulo. Aí eu já mobilizei os amigos, já vai juntando agora, que eu vou passar para pegar. Vai ter o bingo também, beneficente, né? Depois eu vou deixar aí para divulgar. Só um abraço para ela, que é um projeto também muito legal. Eu entrei lá para dar uma olhada. Quando as pessoas comentam, todo mundo tem projeto, né? Mas a gente vai lá ver o que realmente faz, se realmente está ajudando as pessoas. E uma praça em Santos que eles revitalizaram, fizeram os desenhos do jacaré, cara, ficou muito legal. Até aproveitar para falar um pouquinho, a Elga é minha prima aí e sempre teve essa pegada aí de boas iniciativas, dessas propostas, e ela tem um projeto Tampinha do Futuro. Hoje está mobilizando a comunidade aí, muita gente ajudando, muita gente mesmo. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o Tampinhas do Futuro, depois pode pesquisar aí no seu Instagram. Vou deixar na descrição. Instagram, Tampinhas do Futuro, procurar a Elga para falar. Mas basicamente toda tampinha plástica, né? Toda tampinha plástica, ela recebe essas doações das tampinhas e ela reverte isso. Elas vendem, né? Elas fazem toda a parte de limpeza lá, elas separam. Por cores, e depois e por cores. E depois elas vendem aí ajudando muitas pessoas. Tem um projeto bacana, vale a pena você conferir, ficar por dentro e separar também a sua tampinha. Então já vamos separar, já dá um toque pra gente que a gente vai retirar, tem problema nenhum, não vai ter custo nenhum. Tampinha de plástico, né? Garrafas, desodorantes, alguns materiais mais rígidos, shampoo. Essas tampinhas todas. O lacre de alumínio também, de latinha, né? Então, para quem quiser aí colaborar com isso também, eu me disponho a estar ajudando, né? Elga, um abraço. Felipe, aqui é uma lembrancinha do Force On Podcast. Não sei se você usa boné ou não, mas de repente deixa lá ou dar de presente. Bonito, obrigado. A caneca que você tá bebendo água também. Opa! Lembrança aí do Force On Podcast. Cara, obrigado de verdade, tá? Agradecer. A gente se conheceu recentemente, né? Por outras situações, por outras pessoas. Por isso que eu falo, quando a gente tem um propósito ou uma ideia, um projeto, parece que as coisas vão alinhando, né? E o que eu puder ajudar, não consigo fazer isso, mas vamos tentar de outra forma. Se cada um fizer um mínimo, como você falou, teve uma ideia, conseguiu ajudar 300... Conseguiu não, né? Conseguiu 300 pessoas para ajudar infinitas outras pessoas, né? O projeto da tampinha também da Elga consegue ajudar muitas pessoas. Eu espero que a gente tenha um futuro aí, né? De repente o Ajudou também consiga os parceiros necessários para que ele continue e sempre vá
aumentando. Então essa é a nossa ideia, né? Tentar ajudar, ser exemplo a ser seguido. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que te fizessem. E o contrário, né? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizessem. Se a gente tiver esses pensamentos, sempre de ajudar o próximo, tenha certeza que o universo vai conspirar a seu favor também. Porque tudo que a gente plantar aqui, tenha certeza que a gente vai colher, tá? Muito obrigado aos apoiadores. Obrigado, Di. Obrigado aos amigos da cultura. A gente vai ficando por aqui. Pedir novamente para continuar seguindo a gente, comentando, compartilhando, que a nossa ideia é sempre ajudar pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Força e honra.